Santa Catarina, do Falando de Eletrônica. Hoje vamos falar um pouco sobre monitores. E aí, pessoal do grupo Falando Eletrônica no YouTube. Hoje vamos falar um pouco sobre monitores. O monitor é composto de quatro partes. A fonte de alimentação, é uma placa, a placa de sinal, o LCD, muitos chamam de tela ou display, e o teclado dele, teclado de funções, o LED dele. Então são essas quatro partes. O monitor é uma coisa bem simples. Essa placa de sinal só tem entrada VGA. Então esse é um monitor comum, mais antigo, que tem entrada VGA. Esse é um monitor CFL, o que significa que ele trabalha com lâmpadas. Esse monitor tem 4 lâmpadas. Então aqui tem 2 conectores, são 2 lâmpadas em cima, 2 conectores, 2 lâmpadas embaixo. Então um monitor CFL. Existem monitores que têm entrada DVI, existem monitores que têm entrada HDMI. Então os HDMI, que são os mais atuais, já saiu na geração de LED. Monitor de lâmpada não tem entrada HDMI, eu não conheço. Então é nos mais novos LED. DVI, que é digital vídeo, já existe monitores de lâmpada bastante. Esses são os monitores de lâmpada, então são os monitores que estão começando a dar problemas. É os que mais dão problemas e é os que mais dão conserto também. Então dá de ganhar uma boa verba. Vamos supor que uma indústria tenha 30 monitores desse tipo, que comprou tudo junto. Vai dar problema em um, vai começar a dar em série, né? Então o mesmo problema se vai arrumar em vários. E o problema normalmente é simples desses monitores. Então você vai conseguir ganhar um bom dinheiro. Vamos falar sobre a fonte. A fonte de alimentação. Então esta aqui no caso tem a entrada de rede. Após a entrada tem um fusível, o retificador, o capacitor de filtro, o CI chaveador da fonte e o transformador chopper. Esta é a parte primária da fonte. Pode ver que ela tem até uma divisão para simplificar as coisas, e simplificaram bem aqui. Ó, a divisão sai daqui, essa linha branca, até lá. Essa parte então é isolada do secundário da fonte. Existe apenas o que acopla primário e secundário, um fotoacoplador. Esse componente com 4 terminais que está aqui. Então este é um fotoacoplador da fonte. É o que acopla parte primária e secundária, que vai mandar informação do que está acontecendo na secundária para a primária reagir. Na parte secundária, então, temos 2 diodos e mais 2 diodos. Nesta fonte, esses 2 diodos estão fazendo a tensão menor e esses 2 a tensão maior. A tensão menor da fonte gera em torno de 3,3 a 5 volts. Falando de monitor, a tensão mais alta pode ser 12, 16, 18 ou 24, conforme o monitor. Após os diodos, tem os capacitores de filtro. E isso está formado a parte da fonte de alimentação do monitor. Como vocês podem ver, existe uma linha preta aqui por baixo. Aqui eles ajudaram bastante, né? Isso aqui é uma placa Samsung. Então, daqui para frente é a parte do inverter. Dessa linha preta para cá, parte da fonte para cá, inverter. O inverter é o seguinte:
Ele vai transformar essa tensão desses diodos, filtrado por esses capacitores, em uma alta tensão. Para acender lâmpadas CFL, precisamos de alta tensão. Então ele vai transformar o 1224 em alta tensão. Esse é um transformador duplo e é responsável por isso. Esse monitor usa 4 lâmpadas, 2 aqui, 2 aqui. Então é um bom monitor, com 4 lâmpadas, tem um nível de brilho e contraste muito bom, né, com essas lâmpadas. Existe um CI chaveador e existe o CI drive de potência. O drive de potência ele vai chavear diretamente o transformador, ele está ligado diretamente no transformador nessa bobina central. Cada parte aqui dele tem uma bobina de alta tensão e a bobina central é a que induz alta tensão nas duas partes. Esse CI então vai mandar o pulso para ele vai chavear o transformador, vai mandar para uma lâmpada, para a segunda, para a terceira e para a quarta. Existem monitores que têm uma só lâmpada, existem monitores que têm 2 lâmpadas, existem monitores que têm 4, existem monitores que têm 6 lâmpadas. Existe monitor que tem um só transformador chaveador, existe monitor que tem 2, existe monitor que tem 4, existe monitor que tem 6 transformadores chaveadores. Então, cada fabricante desenvolveu da sua maneira. Mandado então o pulso de alta tensão, vai sair nesses 4 pinos. Então, vai para uma lâmpada, para outra e assim subsequente. Existe um retorno, que seria o fiozinho fininho da lâmpada. Existe um fio grosso e um fio fino. Se vocês forem olhar os conectores, você tem um fio grosso e um fio fino. O fio grosso vai à alta tensão, que seria o pino do transformador, e retorna no fio fino, que é o retorno da lâmpada. O retorno da lâmpada, então, chega num circuito verificador, que vai verificar quanto que está retornando e vai informar o CI. Se está retornando pouco, o CI vai mandar um pulso um pouco maior, um pulso mais largo. O transformador vai gerar mais alta tensão. Se estiver retornando muito, a mesma coisa. O CI identifica, manda diminuir o pulso ou a largura do pulso, o tempo do pulso. Então funciona desta forma esta parte. Se tiver uma lâmpada com defeito, às vezes o CI não consegue identificar só uma lâmpada com defeito, ele vai mandando mais para compensar aquele defeito. E a maneira que ele manda mais, esse CI começa a aquecer, fica até marcado na placa, ele até chega de danificar a placa de tanto que aquece. Começa a mandar mais tensão, o circuito identifica que precisa mais e vai mandando mais. Então ele vai forçando mais o transformador, ele vai aquecendo mais e assim por diante. Às vezes não é só o problema do transformador. O transformador dá problema nas bobinas de alta tensão, mas o problema é na lâmpada. É numa das lâmpadas que ocasionou a queima do transformador. Então isso aí tem que ser bem observado. Então, praticamente, fonte e inverter. O inverter faz a seguinte: joga de uma baixa tensão para alta. Ele inverte. O inverter, normalmente, ele, de baixa tensão, ele converte em alta tensão. Senão seria um conversor. Conversor converte de alta para baixa. Então, essa aqui seria a placa da fonte. A placa principal não é uma placa que dê muitos defeitos. A placa principal tem esse aqui tem 2 conversores, né? DC-DC. Ele recebe uma tensão DC e converte para outra tensão DC. Então, é o que poderia dar mais defeito. Se der alguma descarga via o cabo, deu um raio, coisa assim, possivelmente vai pifar o CI. Então não tem muito o que fazer, vai ter que trocar a placa. Às vezes dá uma loqueada a placa, pode ser atualizada. Se tiver o RT809H, você consegue ler
por este cabo e atualizar o monitor. Consegue fazer a atualização do CI ou da EEPROM. Alguns monitores mais novos já tem memória NAND Flash. O monitor normalmente se consegue atualizar pelo cabo VGA. Ler e atualizar pelo cabo VGA. Então essa aqui seria a placa de sinal dele, é uma placa até simples. Como eu falei, existem placas bem mais complexas que compõem um circuito até de HDMI. O LCD, display, tela, conforme queiram, que são compostos de 1, 2, 4 ou até 6 lâmpadas, conforme a qualidade dele. Quanto mais lâmpada, mais brilho vai ter, mais definição vai ter até. Você consegue ter uma gama melhor de contraste nele. Então, a outra parte seria o teclado, a quarta parte, teclado e LED, que vai indicar se está ligado, se está em standby ou está desligado. Então, isso aí é o que compõe o monitor, essas 4 partes aí. Mais adiante, falaremos sobre os defeitos das placas do monitor e como recuperá-las, porque pode-se ganhar um dinheiro legal recuperando as placas, né? Só trocando é fácil, bem mais fácil, rápido, só que tem o custo da placa, e se você recupera a placa, tem mais um ganhozinho em cima, né? Meus amigos, então, do Falando de Eletrônica, era isso. A primeira explanação sobre monitores, e estamos por aí. Vamos aguardar uma próxima explanação sobre defeitos e como corrigi-los, aonde que eles acontecem, como ocorrem. Valeu, meus amigos!